O nosso projeto, creio que conhecerão bem, ele é relativamente simples, creio que é também eficaz para aquilo que pretende. Aliás, muitas vezes o mais eficaz é o simples. O que é que nós propomos? É que a cannabis possa ser prescrita por médicos e possa ser dispensada em farmácia e seja obviamente regulada todo o circuito, desde a produção à dispensa, pelo Infarmed, para garantir segurança. Quando nós falamos de cannabis em lato sentido, estamos a falar de quê? Não propriamente dos medicamentos, eu não farei aqui publicidade a algumas marcas comerciais, mas não propriamente dos medicamentos, de moléculas sintetizadas, de canabinoides sintéticos, etc. Estamos a falar da sua disponibilização na sua forma vegetal, por exemplo, desidratada, para vaporização, não para fumo, ou não para a administração através de combustão, mas pode ser por vaporização, aliás, como existe noutros países, ou através de outros preparados, como por exemplo óleos. Um muito conhecido será o óleo de CBD, enfim, que todas e todos conhecerão. No fundo, aquilo que nós entendemos é que neste momento já existe utilização de cannabis para fins medicinais, não é? Portanto, há necessidade de reconhecer isso. No entanto, as pessoas são de alguma forma obrigadas, empurradas para o fazer de uma forma, eu não queria dizer criminosa, mas no facto de estar associado ao crime, seja o tráfico de estupefacientes, seja pelo facto de, sendo despenalizado o consumo, ainda assim tem que se comprar a um traficante de droga. E isto implica riscos para a própria pessoa, que não tem a certeza do que é que está a consumir. Estamos a falar de doentes ou estamos a falar de cidadão comum? Eu estou sempre a falar de doentes, portanto é sempre para fins medicinais que eu estou a falar, não estou a falar para outros fins. Ou seja, há pessoas que neste momento padecendo de algumas doenças. Aliás, na comissão ouvimos um paciente que ele assumia que utilizava cannabis para fins medicinais, embora não o possa fazer, lá está, de uma forma absolutamente legal e segura. Exatamente. As plantas, ou os derivados das plantas, têm um conjunto de propriedades muito heterogéneas, que difícil de quantificar por vezes se não houver um sistema de controle implementado, quer na quantidade, quer na qualidade. E quando falo em propriedades, não digo benefícios ou prejuízos diretamente, porque essas propriedades, isso é o nosso intuito que nos vamos utilizar. Tem propriedades que nós podemos querer usar com um determinado intuito. Agora, qualquer planta colhida quando se pretende utilizá-la para fins medicinais, fora deste mecanismo que eu expliquei, torna-se muito difícil prever a quantidade exata de substância ativa que lá está, ou de todas as substâncias que lá estão, porque não está uma substância lá isolada. E não só porque não estamos a controlar na altura, mas depois todo o processo de transformação é heterogéneo. E se nós, por exemplo, agora olhando para a cannabis, se nós sabemos que, por exemplo, o THC e o cannabidiol creio que são as substâncias que estão mais estudadas, todas as que nós conhecemos já da cannabis, têm propriedades já bem descritas, mas continuamos a saber pouco. Já sabemos muito, mas se calhar gostaríamos de saber muito mais. Mas tem um conjunto de substâncias que estão também, muitas delas identificadas, cujas propriedades não estão ainda totalmente conhecidas. Ou seja, há potencial benefício na utilização da cannabis como uma planta para a saúde? Poderá haver, e há, mas entre o processo que nós nos sentimos obrigados a seguir de aprovação, fiscalização, de controle, de monitorização, para prever melhor o benefício, exato, a dimensão do benefício, versus uma utilização com este aspecto de incerteza, e acho que é talvez a palavra que pode ajudar a melhor caracterização do que estamos a falar. Estamos a usar algo em que não sabemos exatamente a dimensão do benefício e dos potenciais riscos por esta via de toma. Há muita investigação a ser feita. Nós reconhecemos o efeito farmacológico de alguns constituintes da cannabis, nomeadamente do THC e do cannabidiol,
até porque foram feitos muitos estudos que obedecem às boas práticas de laboratório, pré-clínicos e os restantes estudos clínicos que permitiram depois a introdução no mercado de um medicamento padronizado exatamente para estas duas substâncias, para o THC e cannabidiol, com uma indicação terapêutica precisa. E o que consideramos é que, se for considerado pelos clínicos a utilidade de utilização desse medicamento que existe em Portugal ou de outros medicamentos à base de canabinoides sintéticos que existem noutros países, existem mecanismos para a sua utilização. No caso do medicamento existente em Portugal, o mecanismo off-label, para a utilização e para os que estão no exterior através de AOEs. Efetivamente, nós partilhamos de que a forma regular de acesso a um medicamento é a via de autorização de introdução no mercado. Essa via, como já foi descrita, pressupõe que é avaliada a qualidade, a segurança e a eficácia, são estudados do ponto de vista de fabrico, de dados toxicológicos, de dados clínicos robustos, feitos com base em normas orientadoras estabelecidas a nível europeu pela Agência Europeia do Medicamento, no qual o Infarmed também participa, todos os critérios que devem ser seguidos para esta via. Também de notar que, embora só exista em Portugal um medicamento contendo os derivados de cannabis, o Infarmed permite, através de autorizações de utilização excepcional, que sejam, sempre que reconhecido pelo clínico, pelo médico prescritor que acompanha o seu doente, e que é entendida a necessidade de utilização de um medicamento não constante do arsenal terapêutico português, é possível o recurso. E por essa via temos sempre o maior cuidado, é algo que o Infarmed tem o maior cuidado neste tipo de autorizações, que muitas vezes correspondem a situações de risco de vida e, portanto, são processos que são acompanhados profundamente. Tens falado aqui de utilizar os derivados da cannabis como substâncias isoladas. A cannabis como substância isolada existe comercializada desde há mais de 60 anos, que o THC, o dronabinol, tem a súa primeira aprobación nos Estados Unidos para vómitos resistentes á quimioterapia, mas non é ben tolerado pelos doentes porque a psicoactividade do THC isolada é moita. Portanto, as moléculas isoladas, no caso da cannabis, non actúan tan ben como o conjunto delas. De facto, há unha curiosidade, chamase o efecto entourage, o efecto séquito, que é descrito pelo profesor Ezan Russo, que é un señor que coñece moito sobre o asunto, que diz que os cannabinoides, como ten menos efectos secundarios e funcionan mellor, é cando ven acompañadas do resto dos componentes da planta. Okay? Que é exactamente iso que há no único medicamento aprobado cá en Portugal a base de cannabis, que é o Sativex, e que tem THC e CBD. Foi-me diagnosticado uma esclerose múltipla recentemente. E eu soube da cannabis porque fui procurar outros tratamentos que me pudessem ajudar, para além da medicina convencional. E fui à Espanha, e o médico com quem eu contactei inicialmente fez exatamente aquilo que o Sr. Moisés disse, que apresentou-me 4 estirpes de plantas, e a que eu me sentisse melhor era a que eu deveria usar, consoante a necessidade. Portanto, está a falar numa consulta médica com... Sim, com um médico em Espanha, não em Portugal, em Barcelona. E foi isso que fiz. Ele aconselhou a usar a forma vaporizada, não a forma oral. Porque da forma vaporizada eu ia conseguir controlar melhor o efeito da planta. Com a forma oral, como não ia saber ao certo a dose que poderia estar a tomar com os óleos que são vendidos, ia ser mais difícil ter noção dos efeitos terapêuticos, assim como dos efeitos adversos para os controlar. Independentemente de serem cannabis ou canabinoides, a sua forma, de uma maneira geral, a evidência substantiva e de boa qualidade
de um benefício com dimensões clinicamente significativas em 3 situações. O tratamento da dor crónica, o tratamento das náuseas e vômitos pós-quimioterapia no cancro e o tratamento da espasticidade para a esclerose múltipla. Depois há evidência de boa qualidade, mas menos boa, mas ainda apesar de tudo, que se aceita como boa qualidade, para as alterações do sono num conjunto vasto de doenças. Então, desde doenças reumatológicas, doenças neurológicas. Tudo o resto tem alguma evidência, mas é muito instável. Não é possível concluir muitas coisas. E esta é a primeira realidade, não é? E, portanto, quando nós pensamos que podemos utilizar esta substância como um medicamento, esta é a nossa realidade. E, neste momento, quando olhamos mesmo para o efeito ensaio, ele é relativamente modesto. Está lá, não estou a dizer que não está lá, mas é relativamente modesto. E, provavelmente, em muitos casos, há alternativas igualmente válidas e até talvez com maior impacto. Aquilo que eu entendo que deve ser a discussão é, por um lado, do ponto de vista medicinal, aquela questão que tínhamos aqui, que tem vindo a ser discutida, eficácia, qualidade e segurança, está ou não está assegurada, existem agências para regulamentar esta matéria e está a seguir o seu processo, sim ou não. Depois temos a questão da utilização para outros fins terapêuticos que não aqueles que hoje são permitidos. E aí entramos no off-label, que levanta uma série de problemas que o Sr. Professor Vasco Carneiro já aqui suscitou. O que nos levanta uma questão que vai muito para além da cannabis, que é porque é que surge o off-label? É porque neste momento, corrija-me se eu estiver enganado, a indicação terapêutica de qualquer droga depende que caso a mãe que está a vender o produto solicite essa utilização. Mesmo que o Estado tenha uma vontade que essa utilização seja para outros fins, mesmo que tenha uma evidência acumulada de vários países, não existem mecanismos legais que permita propor. E eu acho que isto é perverso e contraria os próprios interesses dos cidadãos. E é uma matéria que claramente eu acho que tem que ser debatida e tem impacto aqui. Depois temos a questão, então, de como é que nós abordamos, com o enquadramento legal hoje, esta matéria. E aí eu acho que nós temos que olhar, o Sr. Professor também dizia, em termos de efeitos adversos, residual, e quando nós publicamos na Ata Médica Portuguesa, no início deste ano, um artigo em que fizemos uma revisão da literatura de todas as experiências realizadas com pelo menos 3, 4 anos de experiência no terreno de liberalização ou de legalização plena, regulamentada, e aquilo que se constata é que, comparado com o tabaco e o álcool, quando olhamos para a perigosidade individual, ou seja, os riscos para o indivíduo, e a perigosidade social, ou seja, os riscos do indivíduo para a comunidade, e o consumo para o indivíduo, o consumo do indivíduo em relação à comunidade onde se insere, é baixo. No caso da perigosidade individual, é mais baixo do que o tabaco, e em termos de perigosidade social, é mais baixo que o tabaco e que o álcool. E foi dita aqui uma coisa que eu acho que é particularmente relevante, e que, aliás, foi identificada também pelo Conselho Nacional de Política de Medicamentos, é que, sendo Portugal um país que tem condições particularmente favoráveis para o cultivo da cannabis, é uma via que provavelmente nós podemos e devemos explorar, quer dizer, em termos daquilo, não só em termos de investigação, e a investigação foi falada, a investigação é fundamental, e nós podemos aqui ter uma linha de investigação importante, até porque a via dos canabinoides não é ainda muito bem conhecida e, portanto, as potencialidades em termos de usos terapêuticos podem ser enormes, mas como já foi dito, enfim, têm que ser testadas e tal, e nós temos capacidade para isso, temos pessoas dedicadas à área da investigação que são notáveis a nível nacional e a nível internacional, enfim, e acho que temos que agradecer também às pessoas que trouxeram esta discussão para a praça pública, que foram os seus deputados, enfim, e algumas das pessoas aqui presentes que deram um contributo importante, nomeadamente a própria cannabis, que com a sua irreverência, enfim, deu aqui um passo também para que este debate fosse possível. Agradeço a todos, não ficaremos por aqui, vão haver mais novidades com toda a certeza, é um tema que vale a pena discutir. Eu acho que nós temos um país engraçado, temos um país com um clima fantástico, o melhor clima do mundo, como eu costumo dizer, agora não é um bocado irregular, mas ainda assim é o melhor clima do mundo. Temos a melhor comida, temos um turismo de facto extraordinário, e portanto eu acho que acima de tudo temos pessoas notáveis. E eu tenho dito isto aos nossos internos, enfim, aos médicos mais novos, que na realidade Portugal tem uma característica única relativamente à questão da formação. Eu, quando estou a falar de formação, não estou a falar só em medicina, estou
Estou a falar de formação de uma forma geral. Nós temos os melhores profissionais que existem. Não é na saúde, é em várias áreas. O resto da Europa vem aqui buscar, por exemplo, as pessoas que se formam nas novas áreas da tecnologia, mas vêm também buscar enfermeiros, vêm buscar médicos, vêm buscar engenheiros, arquitetos, farmacêuticos, por aí adiante. Porque nós gostamos de ensinar. Isto é, nós temos o know-how e temos aquela característica única que acontece, aliás, quando os turistas andam perdidos aí na rua e querem saber onde é que fica, a pessoa até leva lá a pessoa, não é? E isso nós fazemos no dia-a-dia. E, portanto, a nossa capacidade e a nossa qualidade da formação é importante. E, portanto, se nós associarmos a isto as características especiais que Portugal tem, podemos, de facto, ir mais longe. E, portanto, eu gostava de terminar realçando o aproveitamento que nós podemos ter de investigação nesta área, que é uma área muito importante. Muito obrigado a todos pela vossa presença e um resto de dia bom.